Olá, o Revista TST está começando. Veja um resumo dos principais destaques de hoje. Trabalhador rural obtém reconhecimento de vínculo de emprego com fazenda. O contrato de parceria de pecuária de leite foi considerado nulo devido à divisão desigual dos ganhos com a atividade. Assistente de campo deve receber por tempo de pausas não concedidas. Em entrevista, a juíza Patrícia Maeda aborda os novos protocolos para julgamentos da Justiça do Trabalho. Tudo isso agora no Revista TST. A seção 2 de dissídios individuais rejeitou o recurso de uma ex-empregada da Petrobras que pediu para ser reintegrada ao trabalho. Ela foi demitida durante o afastamento previdenciário. O colegiado entendeu que a garantia provisória de emprego, mesmo no cumprimento de licença médica, não impede a rescisão contratual por justa causa. A demissão por justa causa veio após a Petrobras constatar que a trabalhadora tinha apresentado recibos superfaturados de mensalidades escolares ao pedir o reembolso de benefício educacional. Na ação trabalhista, a mulher argumentou que a Petrobras não havia aplicado a mesma penalidade em casos semelhantes. Por isso, pediu uma antecipação de tutela para ser reintegrada de forma imediata, enquanto o processo corria. O juízo de primeiro grau concordou e a Petrobras entrou com um mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. O TRT manteve a reintegração, por entender que a penalidade aplicada pela empresa não era proporcional à falta cometida. Ainda segundo o regional, o contrato de trabalho estava suspenso em razão de licença-saúde no momento da dispensa. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e ficou sob a relatoria do ministro Amaury Rodrigues, na seção 2 de dissídios individuais. O magistrado explicou que, por mais que ocorra a suspensão do contrato de trabalho durante o período do benefício previdenciário, o vínculo permanece íntegro, de modo que não há impedimento para a rescisão contratual por justa causa. A decisão foi acompanhada pelo colegiado de forma unânime. O caso transitou em julgado. E olha só que exemplo! O Tribunal Superior do Trabalho atingiu nota máxima no ranking da transparência do Conselho Nacional de Justiça. O TST foi o único tribunal superior a atingir a pontuação. Exatamente, Luana. O ranking é elaborado pelo CNJ todos os anos para estimular os órgãos da Justiça a fornecer as informações à sociedade de forma clara, além de facilitar, no que for possível, o acesso das pessoas a esses dados. Entre os pontos analisados pelo Conselho estão os serviços de atendimento ao usuário, como o processo judicial eletrônico, o balcão virtual e a ouvidoria. Vamos para uma pausa rápida e daqui a pouco, construtora deve indenizar a família de operário assassinado em alojamento. A gente volta já. O TST é composto por 8 turmas que julgam os processos às terças e quartas-feiras. Fique agora com os principais julgamentos. Um assistente de campo da Embrapa vai receber como horas extras o tempo correspondente aos intervalos para recuperação térmica que não eram concedidos. Nesse caso, Luana, a terceira turma entendeu que pessoas que trabalham expostas a calor acima dos limites de tolerância têm direito não apenas ao adicional de insalubridade, mas a pausas durante a jornada. O empregado trabalhava em campos experimentais da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, no Piauí. As atividades eram desenvolvidas a céu aberto. Na Justiça, ele afirmou que durante toda a jornada ficava exposto permanentemente à radiação solar. Um laudo da empresa constatou que o índice, que mede a temperatura no ambiente de trabalho, era em média de 28 graus Celsius. De acordo com a norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, nessa circunstância, devem ser concedidos 15 minutos de descanso para cada 45 minutos de trabalho. Mas esses intervalos não ocorriam, segundo o trabalhador. Já a Embrapa sustentou que pagava o adicional de insalubridade em razão da exposição solar e que a NR15 apenas estabelecia o tempo da exposição como critério para configurar o direito ao adicional. Ainda de acordo com a empresa, o tempo efetivo de trabalho do assistente no campo não era de 8, mas de 6 horas diárias.
O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no Piauí entendeu que o pagamento do intervalo suprimido como horas extras caracterizaria pagamento em duplicidade. Isso porque o assistente já recebia o adicional de insalubridade pelo mesmo motivo, a exposição ao calor. O caso chegou à 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que teve outro entendimento. O relator, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que o adicional de insalubridade e o pagamento das pausas são verbas distintas. Ainda de acordo com o ministro, a previsão do intervalo especial para trabalho em ambiente com temperatura superior à do corpo humano tem caráter imperativo. Desse modo, se ele for desrespeitado, a consequência é o pagamento do período como se fosse efetivamente trabalhado. Por unanimidade, a 3ª turma condenou a Embrapa a pagar ao assistente de campo, como horas extras, o tempo correspondente aos intervalos para recuperação térmica que não eram concedidos. Não cabe mais recurso. Um trabalhador rural conseguiu anular um contrato de parceria e obteve reconhecimento de vínculo de emprego com uma fazenda. A decisão do TRT da 15ª Região foi mantida pela 7ª turma do TST, pois o contrato só destinava 7% dos ganhos ao trabalhador. O profissional alegou que foi contratado por meio de uma parceria de pecuária de leite. Ao pedir o reconhecimento de horas extras, disse que recebia salário e pagamentos por fora. Segundo o trabalhador, as ordenhas eram feitas de segunda a domingo, das 5 às 8 horas da manhã e das 3 às 6 horas da tarde. Ele afirmou ainda que no tempo entre os dois horários fazia outros serviços, como adubagem e arrumação de cercas. Em defesa, os empresários informaram que a situação decorreu de 2 contratos distintos, o de trabalho e o de parceria rural, com previsão de remuneração, responsabilidades, prazos e outras obrigações. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas aceitou o pedido do trabalhador. O regional entendeu que os empregadores forneciam o espaço físico, os animais e os instrumentos de trabalho, mas o profissional recebia apenas 7% do valor bruto. Para o TRT, uma parceria efetiva pressupõe uma negociação justa e razoável, e não 93% para uma parte e o restante para outra. Por isso, chegou-se à conclusão de que se tratava de uma relação de emprego. Os contratos de parceria foram então considerados nulos. Os empresários recorreram ao TST, mas o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, explicou que o caso não atende ao critério da transcendência em aspectos políticos, jurídicos ou econômicos. Além disso, o ministro considerou que a decisão do TRT foi devidamente fundamentada. O reclamante foi contratado como trabalhador rural, havia subordinação, trabalho pessoal, trabalho habitual e onerosa, que envolvia a maior parte do trabalho. Então, diante dos elementos fáticos, presidente, o tribunal concluiu pela presença dos elementos da relação de emprego, e no caso particular, a conclusão, a meu sentir, deve ser preservada e, por isso mesmo, nega o provimento do agravo interno. A decisão foi unânime. Os empregadores apresentaram embargos que não foram acolhidos. Fechando os nossos destaques de hoje, a 2ª turma condenou uma construtora de São Paulo a indenizar a viúva e a filha de um eletricista assassinado no alojamento do canteiro de obras em que trabalhava. Pois é, Luana, o operário foi morto a facadas por outro empregado. Para o colegiado, compete ao empregador zelar pelas condições de segurança no local. E quem tem mais informações para a gente sobre esse caso é a repórter Larissa Batista. Oi, Larissa. Oi, Anderson e Luana. O empregado morava em São José Belmonte, em Pernambuco, mas prestava serviço em outro estado. Ele foi atacado e assassinado de madrugada no alojamento de um canteiro de obras. Na justiça, a viúva alegou que a empresa só mantinha serviço de vigilância patrimonial. Além disso, relatou que no dia do crime, os vigilantes não estavam no alojamento e que não havia nenhum tipo de atendimento médico. Por isso, pediu indenização por danos morais e materiais. A empresa afirmou que o ataque não teve relação com o trabalho. Acrescentou ainda que, de acordo com o inquérito policial, o eletricista e o agressor já se conheciam e teriam brigado em um bar em dia de folga. O pedido da família do trabalhador não foi aceito pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia. Segundo o TRT, a empresa não era obrigada a manter segurança ostensiva, nem vigilância ou escolta armada nos estabelecimentos da construtora.
Mas, na segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi outro. A relatora, a ministra Liana Schaibe, observou que o alojamento é uma extensão do local de trabalho e, por isso, compete ao empregador zelar pelas condições de segurança. Aqui também tem o dever de fiscalizar as normas de segurança à empresa, inclusive no sentido de averiguar se algum empregado porta ou não arma. Por unanimidade, o colegiado condenou a construtora a pagar R$100 mil de indenização por dano moral à esposa e à filha do eletricista. A família também vai receber indenização por danos materiais de 100% da última remuneração do trabalhador, com os respectivos reajustes da categoria. A construtora entrou com embargos ainda não julgados. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Larissa. Bom trabalho para você. Muito obrigada pelas informações, Larissa, e até a próxima. E logo após o intervalo, uma entrevista sobre os novos protocolos para julgamentos da Justiça do Trabalho. É daqui a pouco. Estamos de volta com Revista TST. Fique agora com outras notícias da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho realizou em parceria com o Conselho Nacional de Justiça o seminário comemorativo dos 5 anos do Pacto Nacional pela Primeira Infância. No evento, foram apresentados os avanços em prol do Estatuto da Criança e do Adolescente e do marco legal da primeira infância. A Justiça do Trabalho é uma das 350 instituições signatárias do pacto no país. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, participou de sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem à tolerância e à paz. No discurso, o ministro reafirmou o compromisso da Justiça do Trabalho para a construção de uma sociedade justa, igualitária, acolhedora e inclusiva. O vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, participou da abertura do Encontro Nacional de Magistrados de Cooperação, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. O ministro apresentou os resultados positivos do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, que desde o início do funcionamento, no ano passado, já firmou mais de 710 milhões de reais em acordos. O projeto Garimpo da Justiça do Trabalho identificou entre junho e agosto deste ano mais de 164 milhões de reais em contas judiciais vinculadas a processos já arquivados. O dinheiro será destinado à União para em seguida ser revertido em ajuda ao estado do Rio Grande do Sul, que enfrenta a situação de calamidade pública em decorrência das enchentes ocorridas em maio deste ano. Há pouco mais de um mês, para as eleições municipais deste ano, a Justiça do Trabalho lançou a campanha de combate ao assédio eleitoral. Com o slogan "Seu voto, sua voz", a ação quer conscientizar trabalhadores e empregadores sobre os limites eleitorais no ambiente de trabalho. Quer saber mais sobre o conceito de assédio eleitoral? Então aponte o celular para o QR Code na tela e leia a reportagem completa. Já está no ar o novo episódio do videocast Vozes da CLT. Nesta edição, o ministro do TST, Alexandre Ramos, fala sobre terceirização e pejotização. O ministro faz a análise dessas duas formas de contratação com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O empregado, no conceito da lei, é um trabalhador que presta os seus serviços de forma pessoal, direta e pessoalmente. Ele é contratado para entregar a sua capacidade laborativa, a sua força de trabalho. Este é um trabalho que se insere nas atividades permanentes da empresa, ou seja, não são aqueles serviços eventuais. E o mais importante, que às vezes é o vértice de distinção da relação de emprego de outras relações civis, em que há prestação pessoal de serviço, é a subordinação jurídica. O bate-papo completo está disponível no canal do Tribunal Superior do Trabalho no YouTube. Nós já destacamos aqui no programa que a Justiça do Trabalho lançou protocolos de atuação e julgamento. Os documentos tratam de diversidade, contexto social, racial e etário e vivências de trabalhadoras e trabalhadores.
Todos esses pontos devem ser considerados por juízas e juízes do início ao fim de um processo. Exato, Luana. E sobre o assunto, a repórter Larissa Batista conversou com a juíza auxiliar da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Patrícia Maeda. Vamos ver. Obrigada pela participação aqui no Revista, doutora. Eu que agradeço, Larissa. É um prazer estar aqui com você. Primeiro, eu queria falar sobre a importância desse protocolo. Ele é riquíssimo, há conceitos, há dados, há muitas informações importantes para todos os atores da justiça trabalhista. Queria que a gente definisse, de fato, a importância desse protocolo. Eu diria, assim, que a partir da experiência que a gente teve com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no CNJ, né, que foi em 2021, nós aprofundamos os debates, discutimos bastante com a academia, com outros colegas e colegas juízas, com a advocacia, e percebemos a necessidade tanto de aprofundar as reflexões e os debates, quanto de alargar em relação às matérias trabalhistas, né? Para a gente justamente responder a todos esses contextos sociais. Queria que a gente também definisse, doutora, esses 3 eixos que os protocolos trazem. Há, claro, uma preocupação com a questão do racismo, há ali pontos relacionados ao etarismo, também ali pontos relacionados a crianças e adolescentes. O que esse protocolo, ou melhor, esse documento, traz de informação sobre esses eixos? O primeiro protocolo traz questões que a gente entende como transversais em todas as matérias trabalhistas. Então, o protocolo para atuação e julgamento com perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva, que é o primeiro protocolo, ele vai abordar toda essa questão desses marcadores sociais da diferença que acabam resultando em desigualdades, em assimetrias. Para a gente dar uma atenção melhor para todas essas questões, seria importante trabalhar dentro do protocolo 3 eixos. Então, o primeiro eixo é gênero e sexualidade, né? Então, trata da questão de identidade de gênero, orientação sexual, até mesmo a questão do homem, da mulher, enfim, do binarismo, etc. A segunda parte trata de raça e etnia, né? Trata tanto da questão das pessoas negras, quanto das pessoas indígenas, né? E o terceiro eixo cuida de olhar para as pessoas com deficiência e as pessoas idosas, né? Então, todos esses marcadores acabam colocando as pessoas num lugar de vulnerabilidade maior até do que aquele que a gente já conhece pelo próprio direito do trabalho. Já o segundo protocolo é um protocolo específico para crianças e adolescentes, né? Então, é o protocolo para atuação e julgamento com perspectiva da infância e da adolescência. Porque o próprio judiciário, né, ele tem uma visão adultocêntrica das questões, né? E muitas vezes o melhor interesse da criança não é sequer compreendido, né, pelo sistema de justiça. Então, esse documento traz um apelo muito forte para a gente, né, considerar essas perspectivas e traz também muito conhecimento. Então, tratados internacionais, pesquisas, como você bem mencionou, etc. Então, para a gente compreender melhor essas fases da vida, né? E, por fim, a gente ainda tem, né, infelizmente, o grave problema do trabalho escravo contemporâneo, né? Então, o terceiro protocolo, ele visa o enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo, e aí pensando tanto no trabalho, a condições análogas de escravo, as condições de vulnerabilidade das pessoas migrantes, ao tráfico de pessoas. Então, todas essas questões são um pouco mais aprofundadas nesse protocolo. Doutora, a gente pode considerar esse material como sendo ali um passo a passo, algo que seria interessante até ter ali do lado durante uma análise, tanto para juízes, magistrados e ministros, inclusive, ministros e ministras. É um material que pode ser colocado ali do lado, pode ser analisado, consultado, a gente pode defini-lo assim? Eu creio que sim, a ideia é mais ou menos essa mesmo, né? Que seja, enfim, um material de apoio,
né? Ele não cria direitos, obviamente, porque não é nem esse intuito, mas compila muitas informações, né? Inclusive normas internacionais, jurisprudência, etc. Então, eu imagino que sim, possa ser pensado como um guia, numa questão mais delicada, uma questão difícil. Puxa vida, como será que eu consigo analisar da melhor forma, né? Então, o protocolo, ele olha muito para isso, né? Desde o momento em que o juiz ou a juíza do primeiro grau recebe a reclamação, né? Recebe a petição inicial, com que olhar que ele vai ler ou ela vai ler aquela petição, né? Como que vai receber a defesa, como vai conduzir a audiência e depois disso tudo, como vai julgar, como vai apreciar os documentos, os depoimentos, etc., né? E aí, da mesma forma, né, pensando assim, puxa, qual é o melhor direito para se aplicar neste caso concreto? Então, ele traz todas essas provocações e reflexões. Perfeito. Há, inclusive, acho que o que há de belo na construção desses protocolos é, de fato, ter tido uma reunião, um grupo completamente diverso. Todos esses pontos e eixos que a gente acabou debatendo aqui brevemente foram, de fato, ali colocados, explanados a partir das próprias vivências dessas pessoas. Pessoas com deficiência, pessoas que fazem parte do grupo LGBT, QIAPN+, indígenas. Queria que a gente também detalhasse um pouco desses encontros, juíza. Foi tudo muito rico, né? Foi muito bonito ver como um grupo tão diverso conseguia trabalhar junto, né? E não eram apenas magistradas e magistrados, mas tinha também servidoras e servidores, né? E aí, com todos esses marcadores, por exemplo, de região, né? As 5 macro-regiões geográficas do país estavam representadas, né? A questão também do estágio da carreira, tínhamos juízas substitutas, juízas titulares ou juízes, desembargadores e ministros, né, participando da elaboração. Além disso, né, a questão racial, né, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas amarelas. Né. Que mais? De várias idades também, né? Pessoas mais jovens na carreira, pessoas com mais tempo na carreira. Então, tudo isso foi muito rico. Mas nosso exercício de ouvir e compreender a sociedade foi até um pouco além, porque cada protocolo teve algum momento de escuta ativa da própria sociedade civil. Então, o protocolo de perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva, realizou audiências públicas. No protocolo da infância e da adolescência, foram ouvidos todos os gestores regionais do programa Trabalho Infantil do Brasil todo. Então, conseguiram trazer diversas realidades, fizeram vários debates e consultaram também algumas pessoas assim, da academia que lidavam com a questão. O protocolo de enfrentamento ao trabalho escravo também fizeram enquetes, fizeram escutas ativas, então rodas de conversa com pessoas de movimentos sociais. Então, foi um exercício de tentar trazer ao máximo as vozes da sociedade, né, para que nós, né, como um grupo de trabalho, pudéssemos trabalhar melhor na elaboração desse documento. E a boa notícia, doutora, é que esse material vai estar disponível de forma gratuita para quem quiser ver, não só juízes, juízas, magistrados, servidores, mas qualquer pessoa que tiver interesse nesses temas e queira já lhe dar uma estudada, talvez alguém que tenha esse planejamento de carreira para chegar na justiça trabalhista, queira exercer esse papel, esse é um material totalmente aberto, democrático, enfim. Né? Eu acho que uma ideia que é importante a gente ter é a de um documento vivo. Ele não nasce com a pretensão de ser perfeito e acabado, né? Mas como mais um passo, né, nessa construção de uma sociedade melhor. Doutora, obrigada pela participação aqui no Revista. Eu que agradeço. Estou à disposição. Para assistir a entrevista completa, é só acessar o nosso canal youtube.com/tst. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Tchau!